Olá, eu, Luane Dias, e minha companheira de trabalho, Aurenice Leal, nós iremos apresentar um processo de tratamento secundário e biológico, mais especificamente as lagoas de estabilização, que serão descritas a seguir. As lagoas de estabilização é um método de tratamento biológico e de fase secundária. Tem como objetivo reduzir a carga orgânica por meios biológicos naturais, controlados e otimizados, além de remover organismos patogênicos do efluente. Este sistema é constituído de uma maneira muito simples e de baixo custo operacional. A matéria orgânica em forma de suspensão, ela acumula no fundo da lagoa, formando o lodo. Esse lodo ele vai se estabilizar conforme o andamento desse processo. O sistema de lagoas de estabilização ele pode ser constituído por uma única lagoa ou várias lagoas em série, tornando apto esse efluente tratado para ser despejado em um novo corpo receptor, ou seja, devolvido ao meio ambiente. A remoção da matéria orgânica dos sistemas de lagoa de estabilização ele ocorre através da simbiose, que ocorre entre as bactérias e algas. Para ilustrar de forma superficial os tipos de lagoa de estabilização, nós apresentamos a lagoa facultativa, anaeróbia, aeróbia e de maturação, que serão descritas a seguir. Lagoas anaeróbias, elas são mecanismos para o tratamento de esgoto doméstico e despejo industrial com alto teor de matéria orgânica. Este mecanismo trabalha em condições estritamente anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio dissolvido em meio aquoso. O processo de tratamento do esgoto em lagoas anaeróbias ocorre da seguinte forma. Primeiramente, o esgoto bruto ele entra na lagoa anaeróbia por uma extremidade. A matéria orgânica presente no esgoto começa a ser convertida em moléculas mais simples e posteriormente em ácidos através das bactérias anaeróbias acidogênicas. Não há nesta fase inicial remoção de matéria orgânica. Posteriormente, os ácidos produzidos na fase inicial começam a ser convertidos em metano, gás carbônico e água, por meio de bactérias anaeróbias metanogênicas. O metano, substância gasosa, ele tende a escapar do meio líquido para a atmosfera. As bactérias metanogênicas são muito sensíveis às condições ambientais. Caso sua taxa de reprodução caia, a matéria orgânica deixa de ser eliminada e maus odores começam a aparecer, devido à presença de ácidos produzidos na primeira etapa, principalmente devido à formação de sulfeto de hidrogênio. É importante também que haja o adequado equilíbrio entre as comunidades de bactérias presentes na lagoa. Nas lagoas anaeróbias não deve haver oxigênio dissolvido no meio aquoso, pois as bactérias metanogênicas são estritamente anaeróbias, o que comprometeria a conversão da matéria orgânica. A temperatura do esgoto na lagoa ela deve estar acima de 15 graus e o pH idealmente entre 7 e 9. Lagoas facultativas são modelos simplificados de lagoas de estabilização. O princípio básico desse mecanismo consiste na retenção de esgoto por períodos relativamente longos e que sejam suficientes para que ocorra a estabilização da matéria. A característica de uma lagoa facultativa é a presença de 3 zonas: a zona anaeróbia, a zona aeróbia e a zona facultativa. Na zona anaeróbia, a matéria orgânica em suspensão, DBO particulada, ela tende a sedimentar, constituindo um lodo no fundo da lagoa. Este lodo sofre processo de decomposição, sendo convertido lentamente em gás carbônico, água, metano e outros. Na zona aeróbia, a matéria orgânica dissolvida DBO solúvel não se sedimenta, permanecendo dispersa no meio líquido próximo à superfície. Nesta zona, a matéria orgânica é oxidada por meio de respiração aeróbica e, portanto, a necessidade de oxigênio, o qual é suprido ao meio pela fotossíntese realizada pelas algas.
Na zona facultativa, há a presença de bactérias anaeróbias e aeróbias, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Na ausência de oxigênio livre, são utilizados outros receptores de elétrons, como nitratos, em condições anóxicas, e sulfatos, condições anaeróbias. Nesta zona pode ocorrer presença ou ausência de oxigênio. Essa é uma ilustração das lagoas facultativas, onde ocorrem zonas aeróbias, anaeróbias e facultativas. O sistema de lagoas de maturação é responsável principalmente pela remoção de bactérias, coliformes, vírus e ovos de omitos. Esse tipo de lagoa possibilita um polimento no efluente de qualquer um dos sistemas de lagoas de estabilização descritos anteriormente, ou de qualquer um dos sistemas de tratamento de esgotos. O principal objetivo das lagoas de maturação é a remoção de agentes patógenos e não da DBO. As lagoas de maturação são alternativas bastante econômicas à desinfecção do efluente. Em lagoas de maturação, diversos fatores contribuem para a remoção de agentes patógenos, como a temperatura, a insolação, o pH, organismos predatores, competição, organismos tóxicos e sedimentação. Bom, sobre as lagoas aeróbias. As lagoas aeróbias elas se caracterizam por terem oxigênio dissolvido e distribuído a todo tempo a um conteúdo. Essas lagoas, elas introduzem oxigênio no meio líquido através de um sistema mecanizado de aeração. Por exemplo, o sistema de aeração superficial, ele transfere o oxigênio ao meio líquido. Com a transferência do oxigênio ao meio líquido, é ativado uma pressão, causando uma alta turbulência, né? Aí aqui, no slide, os areadores superficiais são responsáveis pela mistura entre os micro-organismos DPO e os sólidos em suspensão, biomassa. Há em decorrências uma maior concentração de bactérias no meio líquido. Com isso, a eficiência da lagoa aeróbia aumenta, permitindo também uma redução em seu volume. As lagoas aeróbias aqui, Aqui apresenta um tanque, né, com 7 aeradores. Outro sistema também que é muito importante, que é bem utilizado para o tratamento biológico, são os lodos ativados. Os lodos ativados, eles são semelhantes ao processo, né, de areação, né? Esses lodos ativados, eles consistem, né, no desenvolvimento dos micro-organismos. Eles são colocados dentro do tanque e tem três tópicos importantes, né? Esse lodo ativado, ele proporciona oxigênio, né? Principalmente aos micro-organismos. Ele evita a deposição de flocos e mistura de flocos bacterianos e mistura os efluentes ao lodo biológico, o lodo ativado. O lodo ativado ele possui 2 modalidades de aeração, uma convencional e uma prolongada. A convencional, ela tem a parte da matéria orgânica retirada antes do tanque de aeração, através de um decantador primário. E ela tem um período de 4 a 10 dias e um tempo de detenção hidráulica de 6 a 8 horas. E já a aeração prolongada, ela tem uma biomassa com mais tempo, né? Ela apresenta um período maior, que é de 18 a 30 dias. Com esse período maior, tem uma menor disponibilidade de alimento para as bactérias, podendo assim elas passar a matéria orgânica biodegradável. E a detenção hidráulica é de 16 a 24 horas, né?
Bom, as lagoas de estabilização, as vantagens e as desvantagens. As vantagens necessidade de manutenção mínima, não requer equipamentos caros, remoção de organismos patogênicos eficiente, suporta choques de sobrecargas hidráulicas e orgânica, trata efetivamente grande variedade de influentes industriais, todos os tipos, remoção de metais pesados tóxicos pela elevação de pH presentes nas lagoas de estabilização, dentre outros. Essas são as vantagens das lagoas de estabilização, né? Agora as desvantagens. As desvantagens são a área extensa para a implementação das lagoas, elas ocupam uma área extensa, né, para implementar essas lagoas. Pode emanar odores, né, causa um cheiro muito forte. Depende de aspectos climáticos para sua eficiência. Pode contaminar águas subterrâneas, a menos que devidamente vedada e monitorizada, dentre outros. Essas são as desvantagens causadas por essas lagoas de estabilização. Para finalizar, é importante saber que mesmo com a grande eficiência das lagoas de estabilização, é necessário que seja realizado outros tipos de tratamento para que metais pesados e etc. sejam removidos e este efluente esteja apto a voltar para o meio ambiente. Bom, esse foi o nosso trabalho e espero que mesmo com todas as interferências tenhamos repassado o conteúdo de forma satisfatória. Obrigada!